Olá, boa noite, meus amigos telespectadores da Rede Século XXI. Esse é o programa Eclésia. Mais uma vez, entramos na sua casa ao vivo. Como de costume, já nesse nosso novo horário, toda terça-feira, a partir desse horário, então, o programa Eclésia, a gente discute assuntos relacionados à nossa fé católica, nesse programa que é um programa de catequese. O programa Eclésia é um programa de catequese, história da igreja e outras coisas relacionadas à doutrina da nossa igreja católica. Bom, nos últimos programas, já no novo horário, nós contamos com a ajuda de vários comentaristas, pois o nosso comentarista fixo aqui do programa Eclésia, que é o Padre Guido Montinelli, não estava conosco aqui no Brasil, pois ele passou uma temporada na Itália, na sua terra natal. Mas hoje, para a felicidade de muita gente aí que me perguntou por esses dias, eu até brinquei aqui com o Padre Guido que depois da milésima vez que alguém me perguntou quando o Padre Guido volta, eu já perdi a conta. Muita gente me perguntando quando o Padre Guido iria voltar. Pois bem, ele voltou, está de volta aqui hoje no programa Eclésia. Boa noite, seja bem-vindo, Padre Guido. Boa noite, Eric. Boa noite, prezados amigos telespectadores. Com grande alegria estamos de volta ao nosso trabalho, querendo ajudar a ter um bom conhecimento da Palavra de Deus, do Catecismo, como ele acaba de dizer, sobretudo quando se trata de vestir a camisa do time, como se diz na gíria, mostrar a nossa autenticidade de cristãos e aprofundar cada vez mais o conteúdo da doutrina revelada por Jesus. Eu quero, neste momento, dar um abraço a tantas pessoas que procuraram por mim. Passei algum tempo com os meus familiares na Itália. Periodicamente é bom também marcar a nossa presença junto com eles. E que cidade o senhor ficou lá na Itália mesmo, padre? Bem perto de Milão. Que é a sua terra natal. Exato, enfrentando um rigoroso inverno, com uma temperatura abaixo de zero todos os dias. O que a gente tem ouvido falar nos noticiários, que esse ano o inverno está muito rigoroso lá no hemisfério norte. O senhor até trouxe uma foto aqui da região que o padre estava. Olha só a neve lá onde o senhor estava. O senhor estava pertinho daqui. Na janela, fui eu que fotografei o estacionamento do carro. Então... O problema era sair depois, porque tinha que tirar primeiro a neve, com o perigo, inclusive, do carro atolar. Temperatura abaixo de zero mesmo, sempre, Padre Guido? Sempre a temperatura. A todas as noites, até pela televisão, anunciavam a temperatura. A média foi de 4 ou 5 negativos, todos os dias. Muito bom, padre. Então o senhor passou um frio lá com seus familiares. Sim. O senhor foi passar o Natal com a família, o senhor estava nos contando que fazia muito tempo que o senhor não passava o Natal com a sua família, Sim, não é isso? Exato. De 57 anos, desde que eu entrei no seminário. Há 57 anos o senhor não passava o Natal com a sua família? Exato, sim. Puxa vida, Padre Guido. E foi um Natal um pouco diferente. Em primeiro lugar, adoramos sempre a vontade de Deus, porque poucas horas após o dia de Natal, na noite após do Natal, veio falecer o meu irmão lá na Itália. O seu irmão faleceu, quando o senhor estava lá? De toda a assistência religiosa, o infarto acabou com a vida dele. Que Deus o tenha consigo. Foi até importante, neste momento, a minha presença junto com os familiares. Muito bem, Padre Guido. Mas o senhor passou essa temporada, então, lá na Itália, na sua terra natal, agora está de volta aqui conosco no Brasil. Podemos contar com o senhor toda semana aqui de volta, então? Certo, estamos aqui para isso. Aliás, fiquei com muita saudade, assisti de vez em quando o programa pela internet. Parabéns para as pessoas que vieram durante todo este tempo. E agora estamos aqui, com a boa vontade de fazer sempre aquele bem na transmissão da Palavra Divina aos nossos irmãos. Quero dar hoje um abraço especial a um jovem sacerdote só há poucas semanas, rogacionista como é o Padre Reginaldo, que é o formador dos nossos jovens seminaristas de Bauru. Temos um que é da Bolívia, o Juan Carlos, temos Ivanice, o Dinei, Rafael, o Creighton, desejando para estes seminaristas santa perseverança diante do projeto de Deus. Para todos eles, o meu abraço fraterno. Muito bem, e como eu já disse aqui em outras ocasiões, quero repetir aqui na presença do Padre Guido, porque a gente conta com outros comentaristas na ausência do Padre Guido, e como desde que nós mudamos o nosso horário aqui para terça-feira, o nosso programa aumentou um pouquinho, a gente tem mais tempo, então a gente pretende continuar em algumas ocasiões, além da presença do Padre Guido, que tem cadeira cativa aqui no Eclésia, outros comentaristas para nos ajudar também com seus conhecimentos, seus pontos de vista. Então, o Padre Guido sempre continua conosco e os outros convidados, eventualmente, em algum outro programa, estarão conosco também para nos ajudar, tá certo? O programa Eclésia dessa noite é o primeiro programa de uma série que nós queremos fazer aqui no programa Eclésia sobre um assunto que
não tem como fugir dele, né? Que são o resumo, que é o resumo da nossa fé católica, né? Os artigos do credo, né? A oração do creio, quando a gente reza o creio na missa, o credo, o símbolo dos apóstolos. Nós vamos fazer um resumo, passar pelos pontos dos artigos da nossa fé católica. A gente pretende, então, fazer hoje a primeira parte, a gente pretende continuar nos programas seguintes, então, tá certo? Você pode participar conosco, como de costume, por e-mail, né? No eclesia@rs21, rs21.com.br é o nosso e-mail. Você pode também ligar para a gente no 3871-9620, é o nosso telefone, 3871-9620, participação tanto por telefone ou por e-mail. A gente traz aqui para a bancada, na medida do possível a gente fala aqui ao vivo mesmo. Em outras ocasiões, ainda mais o Padre Guido de volta agora, que ele sempre trabalha também durante a semana nesse sentido, ele responde durante a semana as dúvidas, né? Então, se a gente não conseguir responder aqui os e-mails, por exemplo, durante o programa, depois na semana ele lê com calma e responde todos esses e-mails, tá certo? Aliás, daqui a pouquinho eu vou contar para vocês que a gente tem também alguns textos exclusivos lá no nosso site, tá certo? No site da Rede Século XXI, na página do programa Eclésia. Mas vamos começar a conversar então sobre os artigos do credo, entender um pouco mais sobre o que significa tudo isso e na medida que o programa for avançando, então você manda para a gente aqui sua participação, sua dúvida, tá certo? Padre Guido, para a gente falar sobre a profissão de fé, sim, ou o credo católico, ou o símbolo dos apóstolos, enfim, tudo isso são sinônimos de um resumo daquilo que a Igreja Católica, a fé da Igreja Católica, o que nós católicos acreditamos. Certo. Mas antes da gente entrar em cada ponto deles, explica para a gente como que nasceu tudo isso, essa profissão de fé. Ou imediatamente depois que o nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou, no dia seguinte já estava pronta a profissão de fé e todo mundo rezava ela. Absolutamente. Quando Jesus enviou os apóstolos no mundo inteiro, ao término da sua missão aqui na Terra, os apóstolos não carregaram nada consigo. Não esqueçamos que Jesus não assinou nenhum documento, mas transmitiram na voz viva tudo o que Jesus havia ensinado. Os apóstolos permaneceram fiéis na doutrina revelada por Jesus. Foram para cá e para lá, encontrando situações e culturas diferentes. E a igreja enfrentou, digamos assim, várias etapas na evangelização. Os apóstolos repararam que havia filosofias estranhas, valores culturais novos, e às vezes que queriam colocar exatamente com autenticidade o conteúdo da doutrina, mas faltava, digamos assim, um respaldo jurídico. Então, periodicamente, os apóstolos se reuniam para discutir este assunto. Certo. E foi aí que começaram a aparecer as primeiras verdades de fé que saíram da boca de Jesus, que foram reveladas diretamente por ele, e que os apóstolos fizeram questão de transmitir nos lugares para onde estavam indo. Lembramos, por exemplo, o resumo da fé dos apóstolos, ou chamado símbolo apostólico. Certo. Lembramos também a primeira profissão formulada por Santo Atanásio, que participou de um dos grandes concílios no começo da história. Lembramos, sobretudo, a redação oficial do nosso credo, feito pelo Concílio Niceno-Constantinopolitano. Então vamos por partes aí, Padre Guido, para a gente entender certinho isso aí, porque o assunto pode acabar parecendo um pouco complicado. Quando a gente reza, por exemplo, em toda a missa, né, geralmente, né, o padre termina a homilia, nós vamos professar a nossa fé. Sim. Então a gente reza, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, etc. Essa oração do credo, cada ponto desse, a gente vai chegar lá na fé dos apóstolos. Isso dá para afirmar. Exato. E o ponto de partida da profissão de fé é o credo na Santíssima Trindade. Que, aliás, são os primeiros pontos, inclusive, que o texto já nos traz, né? Exato. Se nós analisarmos os vários artigos do credo, certo, notamos que se fala de Deus Pai, de Deus Filho, de Deus Espírito Santo, e depois se fala também da Igreja, que recebe a herança da parte de Deus
para continuar aqui na Terra a missão salvadora. A Santíssima Trindade está no começo, né? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Exato. Né? Logo, alguém Assim por poderia diante. perguntar, mas de onde é que a igreja pegou estas palavras? Certo. Em primeiro lugar, da mesma palavra de Jesus. Foi ele que anunciou a presença do Deus Pai com a qualidade de Criador do universo. Foi o mesmo Jesus que se auto-apresentou aos fiéis como o Salvador do universo, Filho de Deus, que aceitou a natureza humana menos o pecado e deu a sua vida. Daqui a poucos dias estaremos celebrando o grande mistério da Semana Santa. Verdade. E é o mesmo Jesus que anuncia, na hora de subir para o céu, a descida imediata do Divino Espírito Santo, que iluminará a inteligência dos apóstolos. Portanto, é o mesmo Jesus que revela o grandíssimo mistério da Santíssima Trindade. Podemos logo afirmar, antes de analisar os vários pontos, que o credo é um elogio da Santíssima Trindade, na qual nós acreditamos plenamente. Aliás, é bom dizer isso, porque já os mesmos apóstolos, quando iniciaram a vida de apostolado missionário, encontraram também os primeiros ventos contrários, isto é, pessoas que não aceitavam a doutrina de Jesus. Alguém que duvidava da natureza ou da personalidade de Jesus, outros que diziam que Jesus era um grande santo, um grande profeta, mas não era Deus. E os apóstolos, às vezes, encontraram esse tipo de dificuldade e sentiram a necessidade de colocar por escrito os artigos da fé. Por isso, nós temos várias etapas que nos levam a hoje a ter a redação completa de todos os pontos doutrinais do nosso credo. Esse tipo de oração, né, que a gente conhece mais comum, do credo, que é isso que a gente reza praticamente em todas as missas, crê em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, etc., a gente conhece esse texto como o credo de Paulo VI, não é isso, Sim, Padre Guido? exato. Porque desde então do papado de Paulo VI, essa compilação do jeito que a gente conhece ficou mais famosa nisso. Mas o senhor citou aí rapidamente na sua explicação, vamos entender bem isso com calma, né? Do credo niceno-constantinopolitano, né? Que é difícil de falar, assim, a gente tem que respirar bem. Credo niceno-constantinopolitano. Porque basicamente ele foi moldado em dois concílios, de Niceia e de Constantinopla, sim. Né? E estamos nos primeiros tempos, nos primeiros séculos da história da Igreja, e a realização destes dois grandes concílios levaram à formulação completa da estrutura do nosso credo. Portanto, niceno-constantinopolitano é um pouquinho mais comprido, digamos assim, a respeito do credo do povo de Deus formulado pelo Papa, saudoso Papa, e hoje já beato Paulo VI, né? Mas é um credo, uma profissão completa da nossa fé. Em alguns momentos da liturgia, durante o ano, mesmo quem acompanha naquele folheto da missa, né, o domingo, e entre outros, a gente encontra o texto do niceno-constantinopolitano lá às vezes, né? Sim. Geralmente a gente encontra o do Paulo VI, mas em algumas ocasiões o niceno-constantinopolitano. Fazer o seguinte, quero avisar os nossos telespectadores, no site da Rede Século XXI, rs21.com.br, na página do programa Eclésia é fácil achar, basta você entrar no portal da Rede Século XXI, clicar em programas, lá no portal da Rede Século XXI, e programa Eclésia, né? É no mesmo lugar onde o espaço que a gente costuma sempre divulgar aqui, onde ficam disponíveis os programas que a gente faz toda semana, estão disponíveis na página do programa Eclésia, lá na do portal da Rede Século XXI. Então, rs21.com.br é o portal da Rede Século XXI, você clica em programas, acha na lista lá, programa Eclésia, nós disponibilizamos esse texto do credo niceno-constantinopolitano. Aliás, a gente disponibilizou em latim e também em português, né? Para que você talvez não tenha muita familiaridade. E assim, se você quiser, inclusive, enquanto você assiste aqui o programa, abrir aí do lado no seu computador, no seu celular, para você também acompanhar o texto de algumas coisas que a gente vai comentar sobre ele aqui. Então, para você ver bem essa diferença, né, que o Padre estava explicando, que nessa versão do credo niceno-constantinopolitano,
ele é mais esmiuçado, né? Ele tem, em algumas ocasiões, principalmente no que diz respeito, o Padre Guido vai explicar por quê. No que diz respeito à pessoa de Jesus, né? Ele gasta mais texto para explicar a pessoa de Jesus. Tem um porquê, ele vai explicar na sequência. Parece que uma heresia lá no início da igreja contra a pessoa de Jesus Cristo, ele vai explicar aqui na sequência. Mas para a gente entender a primeira pergunta que eu estava dizendo, né, Padre Guido, lá no início da nossa conversa, então não foi do dia para a noite, que logo depois que nosso Senhor Jesus Cristo morreu e ressuscitou, e a igreja primitiva, não foi no dia da noite que eles tiveram, como a gente tem hoje, um texto para entender um resumo da nossa fé católica. Isso demorou. Não esqueçamos, né, Eric, que os apóstolos, por mais de 30 anos, pregaram o Evangelho sem terem um papel nas mãos. Somente lembrando a doutrina que brotou do coração de Jesus. E olha, em qualquer lugar do mundo onde eles estavam, não houve nenhuma contradição entre a explicação de um e do outro. É um grande, claro que notamos a assistência divina do Espírito Santo, né, que iluminava a inteligência destes apóstolos e fazia com que aumentassem logo até as primeiras comunidades cristãs. Isso confirma, inclusive, algo que a gente repete aqui em muitas ocasiões, que é em respeito à nossa fé católica, que é artigo de catequese, que a gente estuda isso quando a gente faz catequese, por exemplo, que a fé católica não é baseada só na Bíblia, mas também, além da tradição, das Sagradas Escrituras, da tradição, por exemplo, o senhor acabou de comprovar, né? A tradição oral estava presente, não tinha a Bíblia escrita ainda. Perfeito. E, além disso, o magistério também da igreja, que são os documentos oficiais que a igreja fez durante a história. Exato. E é isso, Eric, que nos diferencia dos nossos irmãos protestantes, certo, que afirmam que temos que acreditar só no que está escrito na Bíblia e não dão valor à tradição oral. Então, nesse sentido, Padre Guido, eu vou fazer o seguinte, a gente já está quase indo para o nosso primeiro intervalo. O senhor falou bem aí, então, né, que nossos irmãos protestantes, eles acabam apenas dando o valor à Bíblia, né? Tem até uma expressão chamada sola scriptura, não é isso, Padre Guido? Sim. O que significa isso que eu acabei de dizer? Somente se acredita no que está escrito na Bíblia Sagrada. Pois é. Exato. E eu vou fazer uma pergunta para o senhor, então, que o senhor não vai responder agora, só vai responder no próximo bloco, né? Nós começamos a falar da Santíssima Trindade. Sim. Se a gente for pensar em relação à Bíblia, né, se a gente for ter como referência as Sagradas Escrituras, eu acabei de dizer que a fé católica não baseia só na Bíblia, não se baseia só na Bíblia. Mas a Bíblia, é claro, é um importante pilar dos 3 pilares da fé católica. Se a gente for pensar na Bíblia, a gente consegue encontrar o conceito da Santíssima Trindade na Bíblia? O senhor conta pra gente isso depois do intervalo. Aliás, o Padre Guido, já disse em muitas ocasiões, mas quero lembrar, ele é especialista em Bíblia, né? O senhor fez doutorado em Bíblia, não é isso, Padre Guido? Exato, né? E especializando-me na exegese veterotestamentária. Mas logo para responder a esta bela pergunta, vou dizer que são vários os momentos nos quais o mesmo Jesus afirma a presença da Santíssima Trindade. O senhor já começou a responder, mas fica a resposta completa para o próximo bloco, então, tá certo? Ótimo. A gente vai para um primeiro intervalo, lembrando que você pode mandar e-mail para a gente ou ligar, né, durante o intervalo, a gente está aqui para te atender, tá certo? Na sequência a gente continua essa conversa sobre os artigos do Credo, a gente volta já.